Gente, eu devia ter vergonha como espírita de dizer que eu tenho medo desse local. Mas eu vou ser bem sincera. Eu não gosto. Tem alguns lugares que eu tenho medo sim, que eu não me sinto bem. E muito embora seja estudiosa da doutrina espírita, eu frequento reuniões mediúnicas, eu faço estudo, mas eu não deixo de ter medo, não me sinto bem, tá? E aí eu peço desculpa porque realmente, espírita tem medo desses lugares? Eu tenho. Não vou mentir? Vou enganar vocês? Não vou. Então, que lugar é esse, hein? Que medo! Demétrio de Castro Menezes nasceu em Quixeramobim a 8 de outubro de 1849. Jovem ainda, veio para Fortaleza, onde trabalhou como guarda-livros, ou seja, como contabilista. Posteriormente, incorporou-se à Guarda Nacional, recebendo a patente de primeiro-tenente. Em 13 de novembro de 1880, casou-se com sua prima Isabel Roças de Castro Menezes, com quem teve 5 filhos. Agora, uma das personalidades mais carinhosas, mais afetuosas, mais generosas e mais importantes da história do Espiritismo, no final do 800, ou seja, do século XIX, e início do século XX, foi indiscutivelmente Demétrio de Castro Menezes. Parente, primo do Dr. Bezerra de Menezes, natural de Quixeramobim. Ele era guarda-livros, que hoje seria correspondente à profissão de contabilista ou contador. E o fato é que ele teve um papel importantíssimo, inclusive na história do Ceará, porque teve um destaque importante na luta em prol da abolição da escravatura, figura de proa da luta por esse movimento. Também foi um dos vanguardistas, embora não fosse médico, mas na divulgação e na aplicação da terapêutica homeopática, adepto da homeopatia. Inclusive, quando tivemos a oportunidade de visitar a sua biblioteca, encontramos vários livros de homeopatia em francês, então ele era um estudioso da ciência de Samuel Hahnemann. Então Demétrios teve uma participação importante nesse processo. Ademais, quando se tornou espírita, integrou-se à equipe capitaneada por Luís de França e foi um dos sócios fundadores e o grande continuador do trabalho de Luís de França de Almeida e Sá, à frente do Grupo Espírita Fé e Caridade. Olá, tudo bem? Estamos aqui no Centro Cultural que leva o nome de um dos grandes abolicionistas do Ceará, Francisco José do Nascimento, o Dragão do Mar. O Ceará foi a primeira província do Brasil a libertar os seus escravos. E todos os pioneiros do espiritismo, incluindo Demétrio de Castro Menezes, eram como o Dragão do Mar, abolicionistas que trabalharam muito por essa causa. De fato, Demétrio de Castro Menezes foi um dos diretores da Sociedade Cearense Libertadora, do Clube Abolicionista Caxeiral e um dos fundadores da Perseverança e Porvir. Aliás, quando iniciamos as nossas pesquisas, por desconhecermos o trabalho de Luís de França, acreditávamos, pela constância com que o nome de Demétrio de Castro Menezes aparecia nos jornais, inclusive no Reformador, porque ele se tornou representante no Ceará do Reformador, que é o órgão de divulgação da Federação Espírita Brasileira, ainda em circulação em nossos dias,
certamente o periódico mais antigo em circulação em nível nacional, quase que ininterruptamente, o Reformador prossegue até os nossos dias. Então nós havíamos confundido o Demétrio até sabermos a participação, de fato, de Luiz de França de Almeida e Sá. E do seu apoio incondicional a esse amigo carioca, que fez o caminho inverso do Dr. Bezerra de Menezes. O Dr. Bezerra foi para o Rio, tornou-se espírita e atuou lá como presidente da federação. Luiz de França veio do Rio como carioca para a terra do Dr. Bezerra para que ele lançasse semente da primeira casa espiritista que surgiu na década de 1890. Então Demétrios, na verdade, após a partida de Luiz de França, em 1896, foi quem conduziu os destinos do espiritismo em nosso estado, com atuação generosa, marcante, um homem conhecido também pelo seu trabalho de filantropia, por ter um coração imenso. Foi, inclusive, um dos fundadores do antigo asilo de mendicidade, mais tarde, o Lar Torres de Melo. Ele teve uma preocupação com os deserdados da sorte de Fortaleza. Também não podia ser diferente, porque era um membro efetivo da maçonaria. Atuou de forma marcante também, junto à Ordem dos Pedreiros Livres, que no dizer de Bezerra de Menezes foi a grande mola propulsora do espiritismo. Sobretudo depois da questão religiosa de 1872, era grande número de adeptos do espiritismo que aderiram às lides maçônicas. E vice-versa, muitos maçons também que se tornaram espíritas. E o fato é que Demétrios ele se destaca nesse... Demétrio de Castro Menezes, além de grande abolicionista, também se preocupava com diversas causas sociais, em especial a de pessoas que ficavam em situação de risco na capital alencarina. Em razão disso, em parceria com outros colegas maçons, eles fundaram o Asilo de Mendicidade, o atual Lar Torres de Melo. Demétrio de Castro Menezes está enterrado aqui pertinho do Lar Torres de Melo, no cemitério São João Batista. Será que vamos conseguir localizar seu túmulo? Venha com a gente! Estamos aqui em frente ao túmulo do Demétrio de Castro Menezes. Para falar melhor sobre eles, vamos ligar para uma pessoa muito especial, o professor Luciano Klein. Só um minutinho.
professor Luciano, tudo bom? Professor Luciano, fale aqui para o nosso público, certo, um pouco sobre o Demétrio, e também a gente está muito curioso para saber como foi que você encontrou o túmulo do Demétrio. Carol, em 36 anos de espiritismo completados agora neste próximo mês de novembro, essa experiência que eu diria não histórica, mas arqueológica, foi uma das mais marcantes da minha trajetória como espírita. Ademais, digo sempre que em circunstâncias normais eu não teria a menor condição de encontrar esse túmulo. Eu sempre aos domingos, isso foi em 1996, fazia umas incursões no cemitério, valendo-me da prece e da ação da espiritualidade para poder encontrar o túmulo desses personagens, que à época era a única possibilidade que nós tínhamos, sem os recursos da internet que hoje nós dispomos, de repente ir achando o túmulo e irmos ao encontro da família. A partir da administração do cemitério, eu ia até lá e fazia o contato. Então eu saí na companhia de um amigo, Milton Borges dos Santos, que hoje está com 90 aninhos, uma alma muito cara ao nosso coração. E na época, quando eu fechei os olhos, fiz a prece, saímos pela parte central e acidentalmente, aspas, nós nos deparamos com o túmulo do Demétrio Castro Menezes. Um túmulo que a princípio pensávamos estar abandonado, porque é um túmulo bem antigo, é um túmulo, inclusive, onde ele foi sepultado em 1920, ele desencarnou no dia de Natal de 1920, portanto, neste ano, 101 anos, e um túmulo muito sugestivo, que apresenta uma escada, como se fosse uma escada para a eternidade, que vocês podem perceber aí. Então, a partir do encontro desse achado arqueológico, desse encontro com o túmulo e com Demétrios, né, do passado do Demétrio, de Castro Menezes, nós conseguimos o encontro com familiares dele, duas netas que ainda estavam encarnadas naquela época, e depois tivemos o ensejo de conhecer 3 netas dele, que guardavam um riquíssimo material, e muito gentilmente elas compartilharam conosco informações sobre esse que é um dos mais importantes nomes da história do espiritismo, um homem de um coração imenso, dedicado à causa espírita e à causa do evangelho, se dedicando plenamente ao semelhante. Luciano, muito obrigada, certo, pela sua participação, por ter nos atendido, por ter nos ajudado a encontrar. Quando Demétrio de Castro Menezes faleceu, em 26 de dezembro de 1920, aos 71 anos, ele já era chamado pelos seus contemporâneos de o Grande Filantropo. Demétrio foi enterrado no cemitério São João Batista. Gente, eu tô aqui, esse jazigo é muito bonito, fica bem ao fundo da capela. Eduardo, pelo amor de Deus, cadê tu? E... ai meu Deus, cadê ele, hein? Eduardo Cristão, cadê tu? E lá estou eu, aqui. É um local muito bonito, né? A gente tem que respeitar. E procurando, né, Eduardo? Edu não queira ficar aqui. Gente, eu já cheguei, tá? Esse local tem uma capelinha linda. Tô aqui de máscara, em 95, certo? E tô procurando Eduardo. Na verdade, o povo do Eduardo tá me esperando já faz 1 hora.
Eu sou umbandista. Eu não tenho medo do cemitério, nem quero que ninguém tenha medo, porque o cemitério não faz medo a ninguém, certo? Se você vir fazer o bem, você recebe o bem. Agora, se fazer o mal, sustenta quem quiser. Mas eu não gosto de fazer o mal, eu sempre gosto de fazer o bem. Gosto de fazer o bem, gosto de levantar os próximos para me ser levantada. Eu amo o cemitério como eu amo Deus e Nossa Senhora, que um dia eu vou morar dentro. Não vou ter medo de nada, que cemitério não faz medo de nada.